Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, a maior prova de que vivemos uma conspiração internacional e que essa conspiração governa o mundo é o fato de como foi realizada a paz após a Primeira Guerra Mundial. A assinatura do Acordo de Paz ocorreu às 11 horas de 11 de novembro de 1918. Isso forma um triplo 11, que é um sinal para os ocultistas de todo o mundo de que a Primeira Guerra, no plano mestre de Albert Pike, de criar 3 guerras mundiais para colocar o anticristo no cenário internacional, tinha sido concluída com êxito, com muito sucesso. Para você compreender o quão revelador e chocante é esse horário que foi escolhido para o armistício que encerrou a Primeira Guerra Mundial, você precisa compreender o seguinte: os Illuminati são total e completamente satânicos. Como tais, eles adoram a criatura em lugar do Criador, como está revelado em Romanos 1:25. E, por incrível que pareça, isso revela que uma das criaturas que eles adoram são os números. Ah, como? Os números são criaturas? Sim, certamente. A matemática é uma das mais importantes e misteriosas das criações de Deus. E em cada época, em cada continente, em cada cultura, muitos povos escolheram adorar a criatura em lugar do Criador, que criou tudo a partir do nada. E podemos chamar esse tipo de pessoa como sendo uma pessoa pagã. O paganismo é algo que é cultuado mesmo, em várias culturas aí. E existe no mundo um circuito de magia branca e um circuito de magia negra. Eu estava conversando com uma colega de trabalho, uma amiga, e ela mora na Itália, e ela me falou a respeito de um circuito que existe, muito interessante, a respeito aí de magia branca e magia negra. Isso não é uma lenda urbana. Existe dentro da nossa cultura ocidental os praticantes da magia branca e os praticantes da magia negra, E eles são pagãos. E os maiores e mais poderosos de todos os pagãos são os adoradores de Satanás. Eles são os mais poderosos porque eles seguem rituais revelados que liberam poder do inimigo na nossa realidade. Esses indivíduos, eles adoram o sol, eles adoram a lua, eles adoram aquilo que eles chamam de planetas, por meio da astrologia, Eles adoram também a Mãe Terra, a Gaia, e todas as partes possíveis deste mundo criado. Então, dentro daquilo que nós entendemos por ecologia, existe também aí muito exagero, ou existe também, na verdade, um culto às coisas criadas. Às vezes, uma determinada pessoa que parece ser extrema ou ter um excesso de cuidado com a natureza, você pode pensar apenas que ele é um ecologista. Mas ele, na verdade, pode ser um satanista, ou um ocultista. E eles não somente adoram aquilo que é criado, mas adoram o Deus das forças, ou o Deus das fortalezas, em cumprimento direto da profecia bíblica que está em Daniel 11:38. E Daniel 11:38 fala justamente a respeito da figura do anticristo. Vou ler a partir do versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram,
Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Então vejam só que esse versículo 38 fala a respeito do Deus das forças, o Deus das fortalezas, que será adorado pelo anticristo. E prestem muita atenção no versículo 39, tá? Que aqueles que adorarem ao anticristo receberão honra e reinarão sobre muitos. Tá? Então esses poderosos, esses ocultistas, esses homens que têm o mesmo intento, eles desejam ter aquela vaidade de reinar sobre muitos e receberem como prêmio a repartição da terra, o domínio, conquista de território, algo que se encontra aí em toda conquista, em toda manobra, em toda estratégia de natureza bélica. Então, os ocultistas adoram o conhecimento científico, tá? Especialmente a matemática. Então, eles conseguem utilizar a matemática para idealizar um mundo inexistente. Tá? Eles fazem isso porque eles acreditam que certos números possuem poderes mágicos. E muita gente está justamente aí enfeitiçada por uma determinada matemática. Eles também utilizam o poder dos números para influenciar e hipnotizar a mente das pessoas. Uma coisa bem interessante é que o seriado Simpsons, ele é escrito aí por pessoas ligadas ao conhecimento matemático, tá? Então nós temos aqui, ó, esse livro, Os Segredos Matemáticos dos Simpsons. Os segredos, tá? Quero ler para vocês um parágrafo aqui, que diz o seguinte: que o núcleo de autores responsável pela primeira temporada da série era composto por 8 dos autores de comédia mais inteligentes de Los Angeles. Eles estavam dispostos a criar roteiros com referência a conceitos sofisticados de todas as áreas do conhecimento humano. E o cálculo era uma de suas prioridades, pois 2 deles eram devotos da matemática. Se nós formos no dicionário, nós vamos ver o seguinte, que devoto significa aquele que tem devoção, que provém de devoção, que inspira, aquilo que inspira a devoção. Então, é também um indivíduo muito religioso, admirador. Então, podemos ver aqui que a utilização da palavra devoto significa simplesmente isso, religioso. Ele é um religioso da matemática. Voltando ao tópico a respeito dos ocultistas, eles literalmente adoram os números. Então, para eles, literalmente, os números devem ser adorados. E vejam só, os ocultistas, tá? Eles acreditam que um bom plano de ação pode falhar de modo inescapável se ele não for realizado de acordo com os números determinados para aquele evento. Tá? Então, sempre que um ocultista contempla uma ação ou ele tem um plano, ele vai se esforçar ao máximo para determinar o horário mais propício para que esse evento tenha sucesso, obtenha sucesso. Ele então vai consultar os astrólogos, ele vai consultar as cartas do tarô e também várias outras formas de adivinhação. Tá? Ele literalmente, o ocultista, acredita que o sucesso ou o fracasso de um determinado plano depende tanto da data quanto do horário em que esse evento é levado a efeito. Tá? Quer dizer, data e horários corretos, tá? Fazem muita diferença, influenciam o evento quanto qualquer outro fator. E isso tem a ver com o paganismo, é claro. Certo? Assim como existe, pessoal, a magia branca, também existe a magia negra. E no nosso mundo, mesmo que você não acredite, ache aí que é lenda urbana, existe um circuito, tá? Tanto de magia branca quanto de magia negra neste mundo.
certo? Os satanistas, eles levam muito a sério a religião deles. E eles estão atuando em todos os eventos importantes. Eles atuam nos eventos importantes, principalmente nos eventos que têm a ver com a Primeira, a Segunda e a Terceira Guerra Mundial. Por isso o nome desse vídeo, da Primeira à Terceira Guerra Mundial. Então, quando saímos da Primeira, chegaremos à Terceira, e é claro que aí o título, você pode subentender que passamos pela Segunda Guerra Mundial. Então, dentro desse paganismo, desse circuito, de toda essa religiosidade oculta, tá? Existe esse processo de adivinhação. E a gente pode ver, vocês podem ver até mesmo naquela historinha em quadrinhos do Asterix, tá? Tem até um episódio, podemos dizer assim, um livrinho, que é uma história completa, que se chama O Adivinho. Recomendo até vocês lerem, se vocês tiverem oportunidade. Tá? Então faz muita referência ali ao paganismo dos antigos gauleses. E por causa disso tudo, tá, pessoal? Um ocultista ele pode se tornar bem previsível, uma vez que você tentar compreender os padrões de raciocínio dele e a sua estrutura de crença. Nessa imagem aí, vocês podem ver em Calhambeque o arquiduque Francisco Ferdinando sendo assassinado justamente aí por um sérvio, tá? Então, por causa desse evento, a Primeira Guerra Mundial começou. E voltando ao ocultismo, tá, dos números, temos um bom exemplo histórico a respeito disso. E acompanhem aqui o raciocínio, tá? Adolf Hitler, ele se suicidou no dia 30 de abril de 1945. Então ele escolheu essa data para o seu suicídio, porque este era o primeiro dos dias sagrados na primavera pagã na parte setentrional do mundo, tá? É o que os globoloides chamam de hemisfério norte, tá? Então ele escolheu 3 horas e 30 minutos da tarde, porque de acordo com a doutrina ocultista, toda essa combinação de 3 apresentava, vejam só, tá? O horário mais conveniente de deixar esta vida e reingressar no ciclo da reencarnação. Acredite se quiser. Então você pode observar o triplo 3 que está presente nesse evento. 30 de abril contém o primeiro 3, 3 horas da tarde contém o segundo 3 e 30 minutos contém o 3 final. Portanto, Hitler estava envolvido em um típico comportamento ocultista e ele escolheu o horário da sua morte de uma maneira bem precisa e numérica. Tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial não ocorreram por acidente. Pelo contrário, tá? A Primeira Guerra Mundial ela foi cuidadosamente planejada e publicada em segredo em 22 de janeiro de 1870. Temos já um vídeo a respeito disso, um dos primeiros vídeos do canal, falando a respeito da Terceira Guerra Mundial.